Colégio Maria Imaculada. Educação, compromisso e fé. Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karine Passos com a primeira videoaula de português. A medida fez-se necessária não só pela situação que vivemos, mas também por ser uma disciplina, aliás, uma matéria nova, da nossa disciplina, e eu espero que vocês entendam direitinho, tá? Prestem bastante atenção. Nós vamos falar hoje sobre a sintaxe do verbo. E antes disso, eu preciso entender o que é sintaxe, tá? Sintaxe é uma parte da gramática, assim como a morfologia. Ano passado, no 6º ano, vocês viram a base da morfologia. Vocês estudaram as classes gramaticais, não é isso? Então, a morfologia estuda, as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Vocês perceberam, descobriram lá naquela época que se indicação é verbo, se nomeia é substantivo, se traz circunstância é advérbio e assim por diante. Agora vocês vão usar toda essa carga de conhecimento, todo esse conhecimento morfológico, só que vão aplicar dentro de uma oração. Não é mais a palavra isoladamente, é dentro de uma oração. E isso é sintaxe, a parte da gramática que estuda a função que as palavras desempenham dentro da oração, ok? Vamos de exemplo? Nós temos a oração amanhã está ensolarada. Vamos fazer as duas análises, morfológica e sintática. Primeiramente, na morfológica, a gente vai trabalhar palavra por palavra. A primeira palavra que nós temos é um artigo, porque indica gênero e número do substantivo que vem a seguir, manhã, e é um substantivo porque nomeia uma parte do dia. E está, que nós podemos ver, é um verbo, está conjugado, e além disso ele indica estado, que é uma das características do verbo. Indicar estado, ação, fenômeno da natureza. Ensolarada, então, traz uma característica para o sujeito manhã. Nós, então, classificamos como adjetivo. Já na análise sintática, a gente faz aquele processo que vocês também já aprenderam. Desde o início do ano, a gente vem trabalhando uma parte da sintaxe, que é o sujeito, não é isso? E para isso, a gente já entendeu que a primeira coisa que eu preciso procurar dentro de uma análise sintática é o verbo. Então, eu encontrei aqui o verbo já na análise morfológica, então eu vou partir daí. O verbo estar vai receber a pergunta, o que ou quem? Quem ou que está ensolarada? Amanhã. Encontramos, então, o nosso sujeito. E ele é classificado como simples por ser de um único núcleo. Tem apenas uma palavra mais importante que é manhã. Sujeito simples. Sujeito é aquele sobre quem se fala. E o predicado é o que se fala sobre o sujeito, não é? Então, dentro do predicado, nós temos outras classificações também. Em seguida, aí, logo depois do sujeito, a gente observa esse verbo, e esse verbo não vai ser classificado apenas como verbo, ele vai ter uma classificação extra. Aí, no caso, é um verbo de ligação por indicar estado. Se indicasse ação, seria outra classificação, que é exatamente essa nossa matéria, tá? A matéria dessa aula, e a gente vai falar a seguir. Por último, nós temos ensolarada, continua sendo uma característica, porém, dentro da sintaxe, nós vamos chamá-la de predicativo do sujeito, por ser a característica do sujeito, tá bom? Então, dentro da sintaxe do verbo, nós temos que seguir aí essa sequência de ações. Primeiro, encontrar o verbo, depois isolar o sujeito e observar as características e funções do verbo e complementos, encontrar os outros termos. Os verbos eles podem indicar ação, fenômeno da natureza, ocorrência, desejo, estado. E entre essas caracterizações aí, a gente vai dividir em dois grupos. Por enquanto, apenas dois grupos. Verbos significativos e verbos de ligação, tá certo? Então, quando é que será verbo significativo? Quando indicar todos esses processos em destaque aí. Porque o verbo, como o nome já está dizendo aí, ele tem um significado próprio. Se eu falo correr, fulano correu tantos quilômetros hoje. Então, se eu falo correr, eu imagino uma ação acontecendo. Eu imagino um processo se desenvolvendo, tá certo? Já no caso aí do verbo parecer, que indica estado, ele será chamado de verbo de ligação, porque ele só serve para ligar. Ligar o quê? O sujeito a sua característica. Se eu falo apenas parecer, nós não conseguimos imaginar nada acontecendo na nossa mente, Então, eu falo, fulano parece. Parece o quê? Parece legal, parece chato. Então, a palavra posterior é que vai trazer sentido para a nossa oração. Se eu falo apenas parece, não tem um sentido próprio, e é por isso que ele não é verbo significativo. Então, esses verbos que indicam estado serão chamados de verbos de
ligação, tá bom? Vamos aos exemplos aí de cada um dos grupos. Nós temos como exemplo o verbo chegar, né? A carta e o telegrama já chegaram. Amanheceu, a moça ensinava, todas as ações. Vamos assistir, que é uma locução verbal e ainda assim indica também ação. Choveu, sairemos, a filha do Carlos nasceu, certo? Então, todos, quando a gente fala ou escuta qualquer um desses verbos, a gente consegue imaginar um processo se desenvolvendo na nossa mente ou então uma ação, tá bom? Já no caso dos verbos de ligação, que indicam estado de sentimento, a gente sabe também que eles ligam o sujeito à sua característica, como eu acabei de dizer. Eu vou trazer mais uma dica para vocês. É a respeito da lista de verbos de ligação. Né? Essas palavrinhas, essas letrinhas juntas vão formar o seguinte enunciado: cafés para dois, tá bom? Vocês vão memorizar isso, cafés para dois, mesmo sem acento. E nisso vocês vão conseguir memorizar alguns dos verbos de ligação, tá bom? Mas já vou adiantando, não é sempre que aquele verbo vai funcionar como verbo de ligação. Então, não adianta memorizar lista e confiar nessa lista aí, que toda vez que aquele verbo aparecer vai ser verbo de ligação. Não, a gente vai já ver os exemplos aí de pares de orações em que o mesmo verbo funciona de forma diferente em cada oração, tá bom? Mas alguns dos verbos que mais aparecem se encaixam aí nesse bizu, nessa dica. Verbo continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer, né? Esse para dois é porque são dois verbos com a letra P. Essa dica eu peguei lá no canal que vocês amam, que é o canal do professor Noslen, tá certo? E de exemplo aí, nós temos a oração: os alunos permaneceram quietos durante a palestra. Olha só esse verbo. Ele está servindo de ponte para o sujeito e sua característica quietos. Sujeito alunos e sua característica quietos. Além disso, ele não representa nenhuma ação em si. Da mesma forma, nós temos os exemplos: nós ficamos alegres, a novela continua enfadonha, Pedro e Paulo pareciam felizes, o rapaz tornou-se prefeito. Neste último caso aqui, a gente percebe que é uma mudança de estado, mas ainda assim é estado, ok? Vamos praticar. Eu vou colocar o primeiro par de orações aqui para a gente entender como vamos fazer essa atividade e depois vocês vão resolver o restante sozinhos. E a última tela desse vídeo vai ter o gabarito para que vocês possam conferir, tá legal? Então, nós temos aí, nesses dois exemplos, o mesmo verbo andar e o mesmo sujeito oculto, eu. Eu ando, eu andei, tá bom? Mas no primeiro caso, a gente percebe que tem uma característica bem aqui, tá bom? E o verbo andar não está significando, neste caso, caminhar, não é uma ação. É apenas uma indicação de estado, né? Está ligando o sujeito eu, que está oculto, à característica preocupado. Então, é um verbo de ligação. Já no segundo caso, andei, indica sim a ação de caminhar, né? Andar. Eu andei 2 quilômetros. E, além disso, a gente percebe que não há caracterizações aqui, não há características, né, para o sujeito aqui. Então, nós temos, neste caso, no segundo caso, nós temos um verbo significativo. Certinho? Deu para entender? Agora, resolvam essa atividade, prestando bastante atenção, e ao final do vídeo, confiram lá no gabarito. Qualquer dúvida, pode me procurar, tentem entrar em contato através de direct, que é mais fácil para mim, eu posso ajudar e tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, espero que vocês estejam acompanhando o nosso sistema, está sendo feito com muito carinho e amor para vocês, tá? Bons estudos e fiquem em casa. Tchau, tchau! www.imaculadasobral.com.br Colégio Maria Imaculada. Educação, compromisso e fé.